E a gente volta a falar sobre a retirada dos Correios e de outras estatais do plano de privatização. Para entender como esse processo funciona, eu quero conversar agora com o advogado e economista Alessandro Azzoni. Alessandro, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado por nos atender nessa sexta-feira de feriado. Quero saber de você, primeiro, de que forma que você avalia esse movimento que tem sido feito pelo governo federal, pelo presidente Lula. Boa noite. Boa noite, Evandro. É um prazer estar com vocês. O caso da privatização realmente é um caso muito delicado, ainda mais para quem está assumindo, e pegar esse processo de privatização. Então, nós sabemos que o sistema de governo do presidente Lula e do governo Bolsonaro são completamente diferentes. O governo Bolsonaro tinha uma linha totalmente liberal, sem intervenção do governo. Então, quanto menos intervenção governamental, mais era a sua linha liberal. Já o governo Lula, ele já tem uma tendência mais intervencionista. Eu acredito que por esse motivo ele venha revogar esses atos, por entender que essas empresas, elas sejam estratégicas, elas são muito estratégicas para a questão de mercado. Nós estamos falando exatamente das Petrobras, Correios, né? Então, o Correio, eu tenho um posicionamento pessoal, que eu acho que o Correio ele tem uma conotação social muito mais importante. Sim. Se você acaba privatizando, você acaba até ela chegando, de você deixar de tirar pontos aonde ela acaba chegando. Mas eu acredito que acho que a principal vertente é justamente essa formação de opinião do próprio presidente Lula, de ter essa questão de ser pontos estratégicos de intervenção dentro da economia, né? Então, a Petrobras é uma delas, a questão até do Nucleobras, das outras empresas são muito estratégicas, a Dataprev, então elas são muito importantes para que ele possa ter essa gestão dentro do seu método de governo, né? Alessandro, quando você fala dos Correios é porque se há uma privatização, provavelmente empresas não queiram lidar, por exemplo, com trechos que não tenham um interesse financeiro, né? Seria isso? Essa foi sempre uma crítica que eu fiz na questão da privatização dos Correios. O Correio, bem ou mal, ele faz um serviço social, né? Então, quando você acaba privatizando, realmente você vai fazer uma questão de custos, não tem como. Eu não vou fazer uma entrega de correspondências, principalmente numa região como a região ribeirinha da Amazônia, ou no mais extremo da região, como perto vamos dizer assim, na Amazônia Legal, porque para mim não dá um retorno financeiro importante para a atividade que como investidor. Mas, como governo, ela tem uma outra conotação, é o custo-benefício, né? Então, ela, mesmo que não dê retorno, mas ela atende uma necessidade da população de você estar conectada com essas pessoas. Então, essas pessoas ainda precisam do Correio para ter esse tipo de informação. Então, o Correio, eu acho que ela é estratégica, né? E nós tivemos muitos exemplos de privatizações de Correio no mundo que retornaram para o setor público. Principalmente na Europa, nós tivemos alguns casos que foram privatizados e depois retornaram para voltar a ser estatizados, porque realmente não atenderam às necessidades sociais da população. Agora, Alessandro, os Correios eles são um exemplo de um processo que já estava até avançado em relação à privatização e que agora tem uma regressão aí, né, que volta diante dessa decisão do presidente Lula. Existe uma burocracia muito grande, até para a gente entender como é que funcionam esses casos de estatais que já estão no caminho e que agora têm o processo paralisado. O presidente sinalizou para os ministros, agora os ministros que têm essas empresas em suas pastas vão revogar os atos e começar a fazer os processos de desativação. Não é uma coisa muito simples, não basta o ato do presidente. Os atos têm que ser desativados dentro das pastas e dentro dos processos já em curso. Então não é um ato simples, é só simplesmente o presidente tomar a decisão. Agora, por isso que ele ele notificou praticamente as pastas, os ministros, para que tomem as medidas, principalmente já notificou a Casa Civil para que acompanhe esses procedimentos junto com os ministros e para que sejam feitos esses procedimentos de desativação desses processos, revogações desses decretos que foram dados procedimentos.
Agora, Alessandro, eu ouvi críticas, né, de quem concorda com a privatização em relação à empresa Brasil de Comunicação, por exemplo, dizendo até que houve um certo atraso de Jair Bolsonaro em levar a privatização, porque essa foi uma proposta dele lá atrás, ou de se encerrar as atividades ou de se privatizar, e de que a empresa não ofereceria uma contrapartida que fosse crível para a permanência dela. Como é que você vê a EBC, a empresa brasileira de comunicação, que inclusive foi criada pelo próprio Lula? Então, a EBC, eu acho que eu também vejo, vamos por partes. A EBC, ela tem um problema que hoje quase todas as emissoras de TV possuem, né? Então, ela tem que fechar uma conta e ela praticamente, eu acredito que ela não consiga fazer essa conta porque ela tem um custo operacional. E para ter esse custo operacional, você tem que ter uma área comercial, e ela não fecha essa conta. Ela precisa de programas governamentais que utilizem esses meios de comunicação. E por esse motivo que o presidente Bolsonaro pensava em desativar e não privatizar, né? Então, porque ela praticamente não tinha ela não chegava a um resultado fim. Já o presidente Lula, ele já tem uma outra, como foi uma criação e outra, ele tem uma visão de que ela pode ser usada como uma TV escola, ela pode ser usada como um meio de levar conhecimento ou usar um meio de comunicação através dos programas sociais, uma forma um dos exemplos que eu falo acho que é a TV Escola, que é um programa que era muito usado, mas era usado numa outra TV, mas que agora está na IBC. Então, acho que isso também acho que pode ser utilizado. Eu acho que a ideia mais de ativar esse meio de comunicação, essa TV praticamente, é simplesmente para você usar um braço dos ministérios que precisem de levar esse tipo de comunicação, mas eu acho que hoje, com os meios que nós temos de streamers ou até de outros meios de comunicação da própria internet, eu acho que ele fica meio inviável. Eu também acho que esse pode ser um grande gargalo dentro da discussão desse entrave das privatizações. Esse pode ser um dos entraves que o presidente Lula pode enfrentar. Alessandro Azzoni, que é advogado e economista, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse processo de interromper as privatizações e manter as estatais sob o poder do governo federal. Até a próxima, uma ótima noite para você, boa Páscoa. Boa Páscoa, Evandro, muito obrigado. Obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.